Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar continuidade aos exercícios de unidade de medida de área. A gente já trabalhou o conceito de área de retângulo e de quadrado e agora a gente vai trabalhar ao mesmo tempo o conceito de área e perímetro através de uma questão da prova da OBMEP de 2008. Vamos para aquele esquema? Antes de eu falar qualquer coisa a respeito da questão apresentada, dá uma pausa, tenta fazer a questão, lê com calma, tenta fazer a questão e, se não for do seu interesse, você deixa o vídeo correr e vamos à solução. Bem, vamos lá. A figura mostra as letras V e Z, ambas montadas com as mesmas duas peças de cartolina, uma branca e uma cinza. Bem, então vamos lá. Essa aqui não está pintada, é a peça branca. Repara que é a mesma, ele está dizendo que é a mesma peça branca daqui e a mesma peça branca daqui. E a cinza também, a mesma peça cinza daqui, que foi a que eu achurei de giz, é a mesma cinza daqui. Sem sobreposição. O que significa isso, sem sobreposição? Que a peça de cartolina branca e a peça de cartolina cinza, elas estão encostando apenas uma na outra. Não há a chance da cinza estar por cima da branca, nem a branca estar por cima da cinza, tanto na formação da letra Z, quanto na formação da letra V. Bem, aí ele pergunta, qual das afirmativas abaixo é verdadeira? Bem, então vamos ler as alternativas e deixando claro que uma delas é verdadeira, as outras são falsas. Vamos lá. O V e o Z têm perímetros iguais e áreas iguais. Opção A. O V e o Z têm perímetros iguais, mas a área do Z é menor do que a do V. Opção B. O V e o Z têm perímetros iguais, mas a área do Z é menor do que a do V. Essa é a opção C. Opção D. O V e o Z têm áreas iguais, mas o perímetro do Z é maior do que o do V. E a E. O V e o Z têm áreas iguais, mas o perímetro do Z é menor do que o do V. Bem, então, que habilidade que ele está exigindo de mim? Ele está exigindo que eu veja se as áreas dessas duas figuras são as mesmas ou se são diferentes. Se forem diferentes, qual é maior, qual é menor. E também o perímetro. Se o perímetro dessas figuras é o mesmo, se não for, qual é o maior perímetro, qual é o menor perímetro. Bem, o que tem que estar claro é que eu vou destacar as peças cinza e branca, vou fazer uma translação e uma rotação com elas e vou criar a letra V. Ou vice-versa, pego a letra V, eu desmembro a peça cinza com a peça branca, faço rotações e translações e jogo formando a letra Z. Beleza. Bem, vamos pensar no seguinte. No início do problema, ele disse que em nenhuma das duas figuras há sobreposição de cartolina. Ora, se não há sobreposição de cartolina, observa o movimento de rotação e translação que eu vou fazer com a cartolina branca. Imagina a minha mão, tá? Sendo esse 7 aqui da cartolina branca. Então eu vou pegar esse 7 e vou fazer isso com ele, ó. Vou fazer um movimento de rotação e translação para cá. Agora, a figura cinza, eu vou fazer isso, ó. Eu vou girar ela e encaixar aqui. Esse pedaço aqui, ele vai encaixar perfeitamente aqui. Ok? Então, nas duas eu fiz uma translação e uma rotação e em nenhum momento eu fiz sobreposição. O que isso significa? Isso significa que, obrigatoriamente, essas figuras têm a mesma área, porque ao separá-las e juntá-las de outra maneira, eu não ganhei espaço, ou seja, não tem área a mais, e eu nem sobrepus, não tem área a menos, a área das duas é a mesma. Isso já possibilita que a gente elimine algumas opções. Opção B, olha lá, o V e o Z têm perímetros iguais, mas a área do Z é menor do que a do V. Mentira, a área é igual, então a letra B não é. Letra C, o V e o Z têm perímetros iguais, mas a área do Z é maior do que a do V. Não, a área do Z é igual à do V. Então não é a letra B nem a letra C. A gente já descarta essas duas. Essas duas aqui estão fora. Então eu estou entre a A D e a E.
Bem, então o que vai tirar a nossa prova é o perímetro, porque aqui na letra A está dizendo que o perímetro é igual e a área é igual. A área é igual, perímetro do Z maior que o do V. A área é igual, perímetro do Z menor que o do V. Então o que vai tirar a prova real é o perímetro. Eu preciso saber se o perímetro é o mesmo, é maior, e se não for o mesmo, qual deles é maior e qual deles é o menor. Bem, vamos chamar a atenção para algumas coisas. Eu vou chamar a atenção para essa figurinha aqui. Ó. Essa figurinha aqui, se você observar, é praticamente um trapézio. Eu vou chamar esse pedacinho aqui de A, aqui eu vou chamar de H, aqui eu vou chamar de Bzinho e aqui eu vou chamar de Bzão. Repara que ele é o mesmo daqui, só que olha onde é que está o meu A. O meu A está aqui. Aqui é o H, aqui é o Bzinho e aqui é o Bzão. Bem, olha só, vamos pensar o que é o perímetro da figura Z. Perímetro da figura Z. O perímetro da figura Z é o perímetro da parte branca, que é essa parte aqui, né? É o perímetro da branca, da parte branca. Mais o perímetro da parte cinza. Só que olha só, quando eu faço perímetro da branca, eu estou incluindo A. Quando eu faço perímetro da cinza, eu também estou incluindo A. Só que o perímetro A não faz parte do perímetro da figura Z. Olha só, o contorno da figura Z não inclui o A. E fazendo isso, eu contei o A, fazendo isso, eu contei o A. Então, eu contei o A duas vezes. Então, eu tiro duas vezes esse comprimento A. Ó, agora vamos ver o perímetro da figura V. O perímetro da figura V vai ser o perímetro da cartolina branca, mais o perímetro da cartolina cinza. Só que o perímetro da V é só o contorno da figura V. Repara que quando eu fiz perímetro da branca, eu contei o H. Quando eu fiz o perímetro da cinza, eu também contei o H. Então, eu contei duas vezes o H, aqui e aqui. E eu não posso contar nem aqui nem aqui. Então, o perímetro da figura V é duas vezes esse comprimento H. Mas observa que o A é maior que o H, ou seja, o H é menor que o A. Né? Eu consigo botar esse H aqui, ó, e aqui formar um retângulo. Né? Então, o H é menor que o A. Ora, se o H é menor que o A, o perímetro da Z é menor que o perímetro da V. Porque a V, eu tirei o A. Eu tirei o H. E o da Z eu tirei o A. E o H é menor que o A. Então, obrigatoriamente, o perímetro da V, o perímetro da Z, é menor que o perímetro da V. Então, eles têm áreas iguais e o perímetro da Z é menor que o da V. O gabarito é a letra E. Bem, a gente vai ver uma animação no outro quadro que vai elucidar claramente, tanto a nível de perímetro quanto a nível de área, né, as translações e as rotações que eu fiz. Vamos para o outro quadro. Bem, está aí a animação. Perceba que primeiro eu vou me preocupar em transladar e rotacionar a parte branca, a parte da cartolina branca, e depois a cinza. Perceba que em nenhum momento eu perdi área e nem ganhei área. Por isso que a área das duas figuras é a mesma. Logo em seguida, perceba o que acontece com o perímetro. Perceba que a figura cinza eu fiz a mesma divisão na animação que eu fiz com o giz lá. Chamei os lados do trapéziozinho de A, H, Bzão e Bzinho. Perceba como a figura Z, né, tá perdendo exatamente o 2A. Está perdendo o A duas vezes. E perceba que a figura V está perdendo o H duas vezes. E o H é menor que o A. Então, obrigatoriamente, o perímetro da Z é menor que o da V. Bem, espero que tenha ficado claro. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.